E aí, você já ouviu falar de precipitação seletiva? Se não, fica comigo, porque esse é o tema do nosso exercício da aula de hoje, ok? Após a vinheta. Beleza, meus queridos. Olha só, o tema da nossa aula hoje é precipitação seletiva. Mas lembrando aqui, ó, antes de continuar aqui no vídeo, dê aquele like lá, se inscreva no canal e compartilhe com seus colegas, ok? O tema da nossa aula é a precipitação seletiva. Precipitação seletiva, também conhecida como equilíbrio de solubilidade, é nada mais do que a separação de cátions presentes em uma solução através da formação de precipitado, ok? Caso você fique ainda com dúvida aqui nesse nosso vídeo, você pode acessar o nosso canal no Telegram, que está aqui em cima, beleza? Que lá eu tiro as suas dúvidas, é só enviar lá no Telegram, beleza? Vamos lá. A precipitação seletiva, então tá aqui o nosso exemplo. No nosso exemplo aqui de hoje, a gente tem uma amostra, né, que contém íons Pb2+, íons chumbo e íons cobre, Cu2+, ambos na concentração de 0,02 mol litro menos 1. O enunciado me fala que adicionando iodato de potássio, que é o KiO3, a essa amostra haverá formação de precipitados. Pois bem, aqui eu tenho três questões nesse exercício. O A, ele me pede qual dos cátions irá precipitar primeiro? O item B, qual a quantidade precipitante necessária para precipitar quantitativamente os íons na amostra? É possível realizar a separação quantitativa dos íons na mistura? Esse é o item C. Bom, vamos passar então item a item e vamos resolver esse nosso exemplo. Beleza? Então, ó, no item A, ele pergunta qual dos cátions irá precipitar primeiro. Pois bem, eu vou colocar aqui, ó, vamos aqui colocar as nossas equações, certo? De precipitação. Aqui eu vou ter tanto a equação do chumbo quanto a equação do cobre. Perceba que nelas, olha só, que elas têm uma similaridade. Os índices estequiométricos são proporcionais ou parecidos aqui, tanto na equação do chumbo quanto do cobre. Beleza? Só de analisar os valores de KPS, eu tenho o seguinte, que o KPS aqui do iodato de chumbo, ele é bem menor, né, 2,6 vezes 10 a menos 13, do que o KPS do iodato de cobre, ok? Isso, portanto, né, eu posso já aqui falar que quem vai precipitar primeiro é o iodato de chumbo, ok? Mas eu tenho que provar isso, beleza? E para fazer isso, a gente vai fazer nossos cálculos. A gente vai usar então a equação do KPS, onde o KPS é igual a concentração dos cátions vezes a concentração dos ânions elevado aos seus índices estequiométricos, ok? Então, ó, primeiro, vamos fazer o caso aqui para o chumbo. O KPS do chumbo vai ser a concentração de chumbo vezes concentração do iodato ao quadrado. Eu vou rearranjar essa equação aqui e obtenho, então, ó, que a concentração do iodato ao quadrado é igual a KPS dividido pela concentração do chumbo, 2+. Ok? Vou aqui reorganizar, o 2 passa para lá na forma de raiz, beleza? O KPS a gente tem aqui em cima, ó, que é 2, que é 2,6 vezes 10 a menos 13, o KPS do chumbo, do iodato de chumbo, e 0,002 é a concentração dado lá no enunciado, beleza? Fazendo aqui esse cálculo, a gente vai obter que a concentração, né, de iodato é igual a 1,14 vezes 10 a menos 5 mol por litro. Bom, o que isso significa? Significa que quando eu adicionar nessa mistura 1,14 vezes 10 a menos 5 mol por litro de iodato de potássio, quem vai começar a precipitar? O iodato de chumbo. Beleza? Então essa é a quantidade que eu preciso adicionar na solução para que o iodato de chumbo comece a precipitar. Ok? Guarda aí. Bom, vamos lá para o caso do cobre. A equação é similar do KPS, ok? Vamos substituir lá o Pb pelo Cu2+. A gente vai colocar a equação já rearranjada com a raiz do outro lado, que é KPS dividido pela concentração de cobre 2+. Beleza? Isso vai me dar a concentração do iodato.
A concentração do iodato, então, ó, eu vou substituir o valor de KPS, que no caso aqui do KPS do iodato de cobre é 1,4 vezes 10 a menos 7, ok? Dividido pela concentração inicial, 0,002, que é a mesma concentração dos íons chumbo, beleza? Fazendo esse cálculo, eu vou obter uma concentração de 8,4 vezes 10 a menos 3 mol por litro, ok? Então, essa concentração de 8,4 vezes 10 a menos 3 mol por litro é a quantidade mínima que eu tenho que adicionar na solução para que os íons iodato consigam, né, precipitar o cobre, os íons cobre na forma do iodato de cobre. Então, quando a gente compara aqui, ó, as concentrações, a gente percebe, né, que 10 a menos 5 é bem menor do que o 10 a menos 3. Portanto, quem precipita primeiro? O iodato de chumbo. Ok? Então, o item A respondido. Passando aqui para o item B, ele pergunta qual a quantidade precipitante necessária para precipitar quantitativamente os íons na amostra. Meus queridos, quantitativamente significa precipitar quase 100%. E para a gente fazer essa consideração, a gente vai colocar essa relação que está aí na sua tela. A concentração final, tanto de chumbo quanto dos íons cobre 2+, a gente vai colocar na mesma equação, porque os dois têm a mesma concentração, e nas equações estequiométricas, como eu tive ali no slide anterior, eles têm a mesma proporção estequiométrica dentro das suas equações, beleza? Então, eu já vou fazer aqui para os dois, porque vai ser igual. Então, ó, a gente tem aqui 0,1 dividido por 100, ou seja, eu vou considerar 0,1% da concentração inicial. Isso daqui vai me dar que 0,1 vezes 0,002, porque a concentração dos dois é igual, vai me dar um valor de 2,0 vezes 10 menos 6. E isso daqui significa que 99,9%, né, de ambos os íons foram precipitados, beleza? Supomos, então, que quando eu chegar na concentração de 2 vezes 10 a menos 6, quase todos, né, íons Pb2+ e Cu2+ foram precipitados, ok? Na forma do iodato. Pois bem, então agora eu vou analisar caso a caso. Primeiro aqui para o chumbo, certo? Opa, volta. Eu vou analisar então qual a concentração do iodato, eu preciso para precipitar 99,9% do chumbo e 99,9% do cobre, ok? Vou primeiro agora sim considerar para o chumbo. Vou pegar a equação do KPS que a gente usou ali anteriormente, ok? E simplesmente substituir os valores. Só que perceba aqui, ó, que eu pus um F, porque é a concentração de Pb2+ final. Ou seja, é a concentração de Pb2+ que a gente encontrou aqui, que é os 2 vezes 10 a menos 6, porque nesse caso a precipitação foi quantitativa. Ok? Substituindo os valores, a gente vai encontrar que, nesse caso, a concentração de iodato que eu tenho que adicionar na solução para que 99,9% dos íons Pb2+, dos íons chumbo 2+, precipitem é de 3,61 vezes 10 a menos 4 mol por litro. Beleza? Agora, para o caso do cobre, né, bem similarmente aqui a nossa equação, a gente tem que a concentração aqui, ó, também final, certo? A gente vai aqui colocar os valores na nossa equação, que 1,4 vezes 10 a menos 7, que é o KPS do iodeto de cobre, dividido então pelos 2 vezes 10 a menos 6, que é a concentração que a gente encontrou aqui em cima no nosso exercício, beleza? Resolvendo esses cálculos, nós temos 0,26 mol por litro. Tranquilo? Então, ó, eu preciso adicionar 0,26 mol por litro do iodato na solução para precipitar 99,9% dos íons cobre, ok? Então, fazendo essas considerações, eu determinei então agora a quantidade de precipitante. O precipitante aqui, ó, só para a gente enfatizar, o nosso precipitante é o iodato, né? Então, determinamos aqui então a quantidade do precipitante necessária
para fazer uma precipitação quantitativa, tanto do chumbo quanto dos íons cobre, ok? Bom, respondido o item B, partimos para o item C. Nesse caso aqui, ó, eu vou recuperar os valores ali, né, do item A e do item B. Coloquei aqui na tabelinha para facilitar a nossa vida. Porque a pergunta dele é a seguinte: é possível realizar a separação quantitativa dos íons na mistura? Bom, e aí, Paim, como é que a gente vai fazer isso? A gente tem alguns modos de fazer isso daí. Posso calcular pelo produto iônico. Entretanto, eu prefiro fazer, né, de um jeito muito mais simples. Ok? Vou usar aqui uma régua, que eu tenho uma escala aqui em relação mol por litro, beleza? Vou considerar aqui, ó, o caso A, que é o início da precipitação. É o início da precipitação tanto do iodato de chumbo quanto do iodato de cobre. E no caso B, olha só, que a gente encontrou, né, no item A e no item B, é o final da precipitação. Então eu vou fazer o quê? Eu vou comparar onde começa a precipitação de um e termina a sua precipitação. E depois eu comparo com outro precipitado, beleza? Então, ó, eu vou olhar aqui, ó, o menor valor, quem que é? É aqui, ó, esse que está aqui no iodato de chumbo, ok? Só lembrando, ó, que a nossa régua aqui é uma régua molar, mol por litro. Então, todos os valores estão em mol por litro. Ok? Beleza, então, ó, vou pegar esse 1,14 vezes 10 a menos 5 e vou marcar aqui na régua, ok? Depois de 1,14 vezes 10 a menos 5, estou considerando agora para o PbIO3, okay? O iodato de chumbo. Então a gente percebe o quê? Que 1,14 é quando começa a precipitar. E quando que termina a precipitação? 3,61 vezes 10 a menos 4. Marcamos os valores, preenchemos aqui a lacuna. Então, de 1,14 10 a menos 5 a 3,61 vezes 10 a menos 4 é quando ocorre a precipitação dos íons iodato de chumbo. Belezeira? Ok, não esquecemos que esse é o iodato de chumbo. Agora, quando a gente vai analisar o iodato de cobre, a gente vê que ele começa a precipitar em 8,4 vezes 10 a menos 3. Beleza? E essa precipitação vai, né, até lá o 0,26 mol por litro. Ok? Que é quando 99,9% foi precipitado. Beleza? Preenchemos aí o nosso espaço, né? Então, de 8,4 a 0,20, 8,4 vezes 10 a menos 3 até 0,26 é onde houve a precipitação. Quando a gente olha agora para a régua, olha bem aí para ela. Tá vendo que os locais preenchidos estão separados? Pois bem, meu caro. Dessa forma, eu vou fazer aqui uma marcação para a gente responder o nosso exercício. Porque foi possível fazer a separação. E ainda mais, porque temos uma precipitação seletiva, ok? Nesse caso, eu tenho a precipitação seletiva, ela vai ser dada nesse intervalo de segurança, de 1,14 vezes 10 a menos 5, certo? Menor que a concentração do iodato, que é menor que 8,4 vezes 10 a menos 3. Então, esse daqui é o nosso intervalo de segurança. Beleza? Então, respondido o nosso exercício. Sim, é possível fazer a separação quantitativa, porque temos aqui uma precipitação seletiva nas condições dadas do exercício. Beleza? Se você ficou aí comigo até agora, agradeço a companhia. E se tiver dúvida, lembra lá na descrição desse vídeo aqui, ó, aí embaixo, eu vou deixar lá o link do canal do Telegram. Beleza, meus queridos? Um abraço e até a próxima.